Safari está aí, né, na parada. Então, essas são como ele ajuda a gente a resolver isso, né? A gente vai ver na prática, é bem bacana. Fazer. Quem está acostumado com React, com Angular, é diferente, mas é igual. Tá? E... morreu de novo. Então, a gente vai partir para o exercício prático, exemplos práticos com o Lucas. Tá? Eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que é o momento de a gente prestar bastante atenção nas dúvidas para frente, a gente ver se a gente consegue responder todas elas. E aí, galera? Primeiro eu gostaria de saber quem já trabalhou com Magento 2, só para eu conseguir nivelar um pouco, que eu vou comparar com Magento 1 e tal. Beleza, mais ou menos metade da galera aí. Você vai ter que ficar aqui. Tá. Eu implementei um exemplo bem básico, por causa do tempo que a gente tem. Não lembro quando a gente começou, mas eu acho que a gente não tem muito tempo. Mas eu acho que ajuda bastante do que a gente acaba enfrentando no dia a dia. Beleza. Então, a base de todos esses componentes, essas bibliotecas de front-end, hoje em dia, está sendo o Web Components. Beleza? E é justamente uma coisa que eu vou criar aqui agora, um componente para o Magento, beleza? Se você for, por exemplo, no Magento 2, no checkout, você tem um container que engloba todo o checkout e dentro dele você tem diversos componentes. Ou seja, tudo lá é controlado da forma que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, essa parte aqui é bem importante. Vamos lá. O pessoal aí do fundo consegue enxergar? Beleza. Tá. Eu acredito que tudo começa aqui no XML. Tá? Esse XML, eu fiz um módulo aqui, bem básico, está até no AppCode mesmo, que se chama Meet. Tá? Nele eu criei uma rota, um controller bem básico, e eu adquiri um handle, né? No Magento 2, eu não lembro se o Rodrigo acabou falando ou não, que o XML mudou um pouco, tá? Em comparação ao Magento 1. No Magento 1 você tinha um XML com qualquer nome e dentro você tinha tags com os handles. Aqui, o nome do arquivo é o seu handle. No caso, o meu é o WebJump Products Catalog. Tá? Aí aqui dentro, tudo que tiver aqui é o controle da minha página. Beleza? Aqui eu tenho o content, que se não me engano, é o mesmo nome que a gente usa no Magento 1. E eu adicionei um bloco. Beleza? Essa classe não tem nada demais, é apenas o template padrão do Magento 2. E aqui eu falei que ele vai usar esse PHTML, beleza? Quando você vai criar um componente, você precisa ter o seu container, que é um PHTML, que esse cara vai inicializar o seu componente, beleza? Tá, beleza. No caso, o nosso container é esse bloco. Tá. Aí aqui dentro, a gente tem essa sintaxe que o Magento aplicou, que basicamente eu estou criando o meu componente nessas linhas, beleza? O nome do meu componente é Meet Catalog. Eu estou falando que o componente dele, ou seja, o JavaScript dele, o view model dele, vai ser esse arquivo. Reparem que eu não preciso inserir um .js, isso é um padrão do Required.js, que ele vai utilizar mais para frente. E aqui eu declaro qual é o meu template. Esse aqui reparem que aqui eu estou usando o PHTML, e aqui eu não especifico a extensão, mas ele é um .html, beleza? Um componente, hoje, ele tem um JavaScript e um HTML. Tá. Esse cara não é obrigatório estar aqui. Eu poderia tirar ele daqui
E esse template, essa variável, isso aqui vai se transformar numa variável mais para frente. Esse cara, eu poderia inicializar ele futuramente dentro desse arquivo, dentro desse .js. Tá. Feito isso no XML, esse aqui é o ponto de partida. Feito isso, eu tenho os meus argumentos para criar o meu componente. Beleza? Agora, eu vou criar, de fato, o meu componente. Onde? No meu PHTML, que é o meu container. Tá. Tem algumas formas de você fazer um bind em um JS e um HTML para criar o seu componente. Eu listei duas aqui. A primeira é essa. Esse daqui poderia ser isso aqui, que vai ir para todo mundo, mas eu quis especificar que esse componente só vai ser acessível nessa div, beleza? Aí, aqui eu tenho esse código PHP. O que ele vai fazer aqui é basicamente pegar isso daqui, nessa estrutura, e jogar aqui. Tá, beleza. Como é que ele ficaria? Ficaria dessa forma aqui, que no caso é a segunda forma. Eu não consigo descomentar, beleza. Tá. Reparem que tudo que eu coloquei, tudo não, né? Quase tudo, a parte importante, que é, de fato, a declaração do componente, que eu coloquei no XML, eu coloquei aqui, direto na mão. Você vai se deparar com isso às vezes, mas o que eu mais vi foi essa forma daqui, e é a forma que fica mais limpa. Tá? Dessa forma também, você consegue mudar, por exemplo, fazer um override de um JS. Por exemplo, eu tenho um componente lá no checkout, que é esse catálogo.js. Eu não quero usar esse cara, eu quero usar um do meu módulo customizado. Eu consigo fazer isso só por XML. Eu consigo pegar essa mesma estrutura e só mudar o que eu quero, por exemplo, o componente. Então, pelo menos, eu acredito que seja melhor você usar dessa forma, mas tem outras formas. Depende do caso. Beleza? Tá. Feito isso, ele só vai jogar aquilo aqui. Tem essa sintaxe aqui também do Magento, que é o ex-Magento init. Beleza? Aí, eu estou falando que esse cara aqui vai ser o meu container. Tá? Dentro dele, tudo que estiver dentro dele vai ser o meu componente. Vai estar, como o Luderson falou, vai ter uma relação direta com o JavaScript. O HTML e o JavaScript vão estar bindados, vão estar unificados, digamos assim. Tá. Esse data bind é um atributo que o Knockout usa. Tá? Sempre que você for usar algum bind, que eu vou falar mais para frente, você vai usar dentro desse data bind, beleza? Nesse caso, eu estou usando o scope, que eu vou falar que tudo que tiver aqui dentro vai ser esse componente, que é o mid catalog, beleza? Aí, aqui temos esse KO template, get template. O que ele vai fazer aqui? Ele vai carregar o nosso HTML, que foi definido nesse cara, beleza? A gente consegue ver isso no Networks, porque o JavaScript e o HTML são carregados via Ajax. Então, na guia de Networks, a gente consegue encontrá-los lá sendo carregados. Beleza, esse é o nosso container. Depois desse cara, vamos para o JS, beleza? Aqui a gente consegue ver o padrão que o Luderson estava explicando, que é o AMD, que foi aplicado pelo require, que é utilizado no Magento 2 aqui. Nesse meu componente, eu estou usando 4 dependências, beleza? Knockout em si, esse é um alias, tá? Esse daqui é um alias. O Magento mesmo colocou esse alias, falou que KO vai ser igual ao path inteiro do arquivo .js do Knockout, tá? Esse UI component é uma das estruturas que você pode criar o seu componente, beleza? Isso aqui é padrão do Magento, é o que a gente vai usar aqui, que eu vou falar mais pra frente. Tá. Temos esse Image Storage, que é uma dependência para fazer uma requisição Ajax, que o Magento tem. Por baixo ele vai usar o jQuery, o Ajax do jQuery mesmo, mas é uma boa prática usar o do próprio Magento.
beleza? E aqui eu criei um model customizado para criar o URL dinamicamente, beleza? O Magento tem um próprio, que é o Mage URL, se não me engano, consigo ver aqui. É esse, é o Mage URL, só que esse cara, ele só aceita uma string e não aceita parâmetros. No meu caso, que eu vou mostrar mais para frente, eu precisava passar parâmetros para o meu request. Então, eu implementei um model que, basicamente, vai usar o parâmetro do jQuery e vai concatenar com o URL, beleza? Tá. E todas essas dependências, o require vai tratar, aqui ele vê o que eu quero, e ele vai carregar uma a uma, e só vai inicializar a minha função assim que todas forem carregadas. Isso, obviamente, se eles estiverem no padrão do AMD, que foi o que o Luderson falou. Tá. Aí cada uma eu recebo aqui, reparem a ordem, eu vou receber aqui nos argumentos a mesma ordem que eu colocar na dependência. Tá? Vocês vão encontrar também, dessa forma aqui, tipo, Mage meet, sei lá, qualquer coisa, mas que esse cara não tem uma variável recebendo na function. O que é que ele vai fazer? Ele simplesmente vai carregar esse cara, vai executar o que ele tem que executar lá dentro, só que ele não tem nenhum retorno para mim. Eu não consigo usar nada dele. É só, tipo, por exemplo, o Magento tem um Mage Translate, se não me engano. Não lembro se é assim mesmo, mas eu importo ele e não uso ali. Ele, basicamente, vai aplicar uma variável dentro do jQuery. E aí, no jQuery, eu vou poder usar Mage, ou o $.mage, por exemplo. E aí eu não tenho uma variável direta, mas ele rodou e executou o que ele tinha que executar. Beleza? Tá. Onde é que eu vou criar meu componente aqui? Esse return extend é o cara que está pegando o componente padrão do Magento e eu estou falando que esse objeto que eu estou passando no extend vai ser o meu bind para o meu HTML. Ou seja, esse daqui é o meu view model, beleza? Esse objeto que eu estou passando no extend é o meu view model, de fato. Aqui dentro eu tenho algumas propriedades padrões, beleza? Eu coloquei 3 aqui, mas existem outras, muitas outras. Eu acho que essas são as que a gente mais usa mesmo. Defaults, a gente vai colocar as variáveis que a gente vai usar dentro desse arquivo, beleza? A gente pode inicializar ela aqui. Init observable, a gente vai... Tá. Eu acho que foi uma coisa que não foi dita, mas... O knockout, ele tem algumas propriedades que fazem dele especial, digamos assim. O core dele é o observable, beleza? É o que faz a mágica acontecer entre o JavaScript e o HTML, quando houver mudanças. Digamos que eu tenho um título da minha página, que ela se chama Products, beleza? Só que quando o cara clicar no botão, ele vai, sei lá, fazer um Ajax, vai fazer qualquer coisa, que eu tenho que mudar esse título. Como é que a gente faria da forma antiga? A gente iria pegar esse elemento, procurar ele no DOM e atualizar o valor dele. Com o lookout, a gente consegue falar que uma variável é observable, ele vai criar uma dependência nela e no meu span lá eu vou falar que ele vai usar essa variável. E a mágica acontece aí. Quando eu for atualizar essa variável, ele vai atualizar sozinho o HTML. Beleza? Isso acontece no caminho inverso também. Se eu tiver um input que tem um value com um observable e eu colocar um valor lá, imputar, ele vai atualizar no JavaScript também. Esse é o chamado two-way data bind. Beleza? O observable, ele vai pegar essas variáveis que eu criei e vai simplesmente colocar aqui, digamos, ele vai criar um observable nessas variáveis. A gente consegue criar esse observable na mão, que é a partir do knockout,
seria assim. A gente está inicializando, eu escrevi errado ali, mas é observable, inicializando ela. No caso, o init observable ele vai fazer isso por si só. Beleza. O initialize é o que você vai... Quando o seu arquivo for executado, ele vai chamar o default, vai chamar o init observable e vai chamar o seu initialize. Aqui dentro você vai fazer todo o processo que você precisar. Requisições de Ajax, tudo o que você precisar. Foi o que eu fiz aqui. Eu tenho o Magento tem uma cadastrou lá um get, por exemplo, para pegar todos os produtos que tenho na minha loja e eu estou utilizando ele. A partir daqui do URL build, ele tem essa URL aqui, é o hash v1 products. Ele aceita alguns parâmetros, e aí eu falei que eu só quero os configuráveis, por exemplo, e eu quero só 10 produtos. Beleza? Isso aqui ele só vai criar o URL. Colocar com o domínio na frente, se tiver um store code, ele vai colocar lá também. Beleza. Aí, esse storage aqui, é basicamente o Ajax do jQuery. Tá? Tem um get, tem um push. E aqui eu vou fazer só um get nessa URL. E aqui ele retorna um promise, tá? Que eu consigo usar o done, consigo usar o fail e o always. Nesse caso, como é básico, eu só coloquei o done. E aqui no response eu estou fazendo um tratamento básico nele aqui, só para ver se eles têm essa variável. E aqui eu atribuí todos os produtos que foram retornados para mim nesse cara. Porque eu passei, se vocês repararem, aqui eu falei que products é só um array, beleza? Só que aqui embaixo eu passei ele eu chamei ele como uma função, beleza? Esse daqui é o padrão do observable. Quando você inicializa ele como um observable, ele vai deixar de ser um valor simples, digamos assim. Eu esqueci qual que é o nome da palavra, qualquer palavra. Mas aí ele vai transformar essa variável numa função, beleza? Que é o observable. Para você capturar o valor dela, você só passa assim. Beleza? Você chama ela. Isso vai capturar o valor dela. Para você atualizar, você passa isso. Quando você faz isso, ele vai detectar todas as dependências que você criou no seu componente, seja no HTML ou no JavaScript mesmo, que há a possibilidade de fazer isso, e vai atualizar esses caras, beleza? Se vocês repararem, eu comecei essa variável com o valor nulo, um array vazio, e aqui eu estou adicionando coisas a ele. Beleza? Isso a gente vai ver agora no HTML. Esse daqui é um HTML bem simples. Tá? Se vocês repararem, lá em cima, tem o databind de novo e tem um text. Beleza? Esse é uma propriedade bastante usada no Magento aqui pelo Knockout. O que ele vai fazer? Aquele page title é uma variável no meu JavaScript. Beleza? Esse cara. Aqui eu inicializei ele como um produtos. Ele vai simplesmente colocar aquele valor aqui dentro, sozinho. Beleza? Tá. Aí aqui embaixo eu tenho um L normal, estrutura básica, e um for each. Eu vou percorrer products. Reparem que o HTML e o JavaScript serão carregados ao mesmo tempo. O products inicialmente é vazio, beleza? Ou seja, não vai ter nada aqui dentro. Mas depois que a requisição terminar, ele vai atualizar esse cara, beleza? E sozinho, sem que eu precise fazer nada, ele vai rodar isso aqui novamente e vai popular esses caras, beleza? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor iterado, né? E estou pegando o nome dele, basicamente. Tá, eu vou mostrar isso na prática, o que acontece. Vou abrir uma nova aba, né? Beleza. Repararam que ele começou vazio e depois de um tempo ele carregou? Isso é porque eu estou fazendo uma requisição. Deixa eu tentar abrir.
Tá. Aqui. No meu HTML, só tem um LI e um span, que é o meu template básico. Beleza? Ele detectou a variável e iterou todos esses caras e gerou todos esses LIs. Beleza? Aí aqui dentro, ele colocou, pela propriedade text, ele colocou o nome do produto, como eu especifiquei aqui. Tá. Então, galera, para criar um componente é basicamente isso. Tá, que são vários passos a mais do que a gente estava acostumado com o Magento 1, mas isso aqui é uma mão na roda. Eu vou mostrar um pouco agora sobre debugs. Como é que a gente debuga esse cara? Tem algumas formas, eu não sei como é que está o tempo aí, mas tá, eu vou mostrar que a gente mais usa lá. Tem uma propriedade escondida que se chama debugger. Beleza? Esse cara... Tá, antes de falar dele, tem uma coisa que é importante dizer. O Magento, quando você roda o deploy na linha de comando, ele gera uma pasta com um hash, com um número gerado lá aleatório. E isso, às vezes, gera um pouco de frustração quando você tenta debugar pelo console. Beleza? Se você vier aqui em Sources e, sei lá, abrir o arquivo aqui... Não é catálogo. É catálogo, sim. Tá, beleza. Aqui a gente consegue ver o número dele. Tá? Se a gente entrar nessa pasta, abrir o arquivo e simplesmente colocar um debugger aqui, ou qualquer lugar, ele pode alterar esse valor e o navegador vai perder esse cara. E aí você não vai conseguir debugar. Como é que a gente faz isso? Colocando o debugger. Até aconteceu aqui, se vocês repararem, quando ele bate naquela linha, ele para a gente. Na verdade, isso só acontece quando a gente está com o DevTools aberto. Isso acontece em outros browsers também, né? Não só no Chrome. Tá? Aí aqui a gente consegue alterar todas as variáveis, consegue fazer o que a gente quiser. Ele simplesmente parou aqui, você consegue fazer o que você bem entender. Beleza? Debugger, é isso. Outra coisa, mais relacionada ao Knockout, é uma extensão do Chrome. Não sei se estou com a internet aqui direito. Não vai carregar, a internet aqui está bem ruim. Mas, enfim, joga Knockout Chrome, vai achar essa extensão aqui, tá? Habilitando essa opção aqui de baixo. Ele vai permitir que a gente edite todas as variáveis do contexto selecionado no Elements. Como assim? Se a gente chegar aqui deixa eu dar um play aqui. Inspecionar esse cara aqui, por exemplo, tá? Ele tem um valor atribuído a ele no componente, beleza? Que é, por exemplo, esse product aqui. Se eu quiser ver esse cara aqui sem mexer no código, ou sei lá, eu chego aqui, coloco edit $data, ele já traz todos os valores. Se eu consigo alterar também os observables. E aí vocês vão ter uma noção melhor do que é um observable de fato. Reparem que ele tem aqui um page title. Essa é a variável que eu usei. Ela é um observable. Se eu jogar aqui um edit data, ponto page title, e apertar um enter, ela vai informar aqui para a gente que é uma função com o nome observable. Beleza. E se eu fizer aquilo lá para pegar o valor dela? Ela traz o valor. E se eu setar um valor aqui? Beleza? Ela seta e já altera em todos os lugares que ele criou a dependência dela. Beleza? Então, é isso aí, galera. Alguma dúvida? Não?
Então, valeu.